Nesse Viver de Locução, a gente vai conhecer as dicas de microfone e equipamentos que o Flávio Kranick, locutor que tem formação em eletrônica, tem para você gravar fora de casa, ou seja, fora do seu home studio. Viver. 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 Viver de Locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Olá, pessoal. Mais um episódio de Viver de Locução. A gente vai fazer uma entrevista bem interessante, porque não vamos falar de locução em si, mas de qual é o melhor caminho para você fazer uma locução quando você estiver fora de casa. Para isso, está aqui o Flávio Kranick, que é locutor. Como eu considero ele um dos caras que mais pesquisou, que mais entende desse negócio de microfone, de equipamento para gravar fora, para quando você tiver com um trabalho aparecendo e você está fora do seu home studio, como é que você faz? Então, Flávio, começa aí, conta para nós o que você pesquisou, como é que você chegou nas soluções que você acabou dando primeiro para você e também para as pessoas que tem, de vez em quando alguém me pede, eu falo, bom, vou te passar para alguém que conhece, né? É verdade, é melhor passar para alguém que tem mais cancha, mais experiência, porque realmente você tem mais coisa para passar para as pessoas, né? E a gente realmente não é o meu trabalho em si. Então, sim. Eu tenho opiniões a respeito do som que eu recebo. Exato. Mas como é que ele é feito? Aí é que tá. Então, especialista, Flávio. Eu sei que você fala especialista, que responsabilidade. Isso, mas... Que responsabilidade. Não, mas é que eu acho que é legal. O teu conhecimento é muito, muito importante para muita gente que não tem a menor ideia de como fazer. Entendeu? Sim. Então, e também ninguém tem o compromisso de ser o the best of em tudo, né? Não, mas verdade. Você sabe, você tem como solucionar, né? É interessante assim, até o seguinte, porque a minha formação é em eletrônica. Para começar, né? Quando eu comecei com locução, eu ainda, né, com o tempo, era eletrônica, mas eu não conhecia microfone. Não era essa a minha área, né? Eu não sou músico, né? Então, aí eu comecei a pesquisar tal, e eu tinha uma certa facilidade justamente por causa desse conhecimento da parte teórica elétrica, né? E até que chegou um momento que eu senti falta da parte acústica, porque eu não conhecia nada de acústica, né? E acústica é uma coisa muito interessante porque, de um modo geral, quem nunca estudou acústica tem uma noção completamente errada da acústica, né? Imagina, inclusive, que seja uma coisa muito simples. Não, é só falar, você já está captando, está funcionando, né? E tem muita teoria, é muita teoria, tem muita coisa, é muito interessante, inclusive. Mas, então, a gente vai atrás, né, para conhecer e poder chegar nos melhores resultados. Eu acho que hoje, para você gravar fora de casa, claro, a tecnologia ajudou muito a gente, né? Porque eu diria assim que nem 10 anos, até um pouco mais, né? O tempo passa muito rápido, mas antigamente para gravar, você tinha que ter um microfone, um pré-amplificador, um gravador, que poderia ser um computador, alguma coisa tal. Então era uma parafernália muito grande para você fazer uma gravação. Hoje você consegue fazer uma gravação fora de casa até com um celular e um microfoninho espetado nele. Você já faz essa gravação. Só com celular? Uma gravação profissional já fica mais complicado fazer só com celular por causa do tipo de microfone que o celular tem. Porque o celular ele é um equipamento feito para captar a voz em qualquer posição, até porque você vê muitas vezes eu vejo gente na rua, é muito engraçado, porque as pessoas falam no celular, às vezes no Viva Voz, e está falando para o alto-falante do celular, não está falando para o microfone, errado, né? Tá falando, né? Então,
E funciona. Funciona por causa da característica do microfone do celular, que ele capta em todas as direções. Para fazer a gravação profissional, né, você que é locutor, para fazer a gravação fora do seu estúdio, você tem que ter um microfone direcional. Cardioide, supercardioide, seja lá qual seja, mas que seja direcional. Para você chegar num ambiente de preferência, um ambiente sem ruído e que não tenha muita ambiência para ficar um som bom, né? Porque você não tem a facilidade do estúdio, que é todo preparado, mesmo o seu home studio, geralmente, ou quem não tem home studio, tem o car studio, né, que vai gravar no carro. Exatamente. Né? Sempre tem um mínimo de ambiente favorável, vamos dizer exatamente, assim, né? Exatamente. Eu mudei do interior de São Paulo para São Paulo faz 1 ano e pouquinho, e assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu ainda não tinha onde gravar. Carro. Gravei bastante coisa dentro do carro, né? Sentado no banco traseiro, de preferência até, quer dizer, essa é a minha opinião. O melhor lugar para gravar dentro do carro é sentado no banco traseiro, no centro do banco, para você manter a maior distância possível dos vidros do carro, por causa da reflexão, que vai dar cancelamento de fase e tal, entre as teorias, que você não precisa saber. Mas no centro do carro, no banco de trás, e com microfone direcional, você gravando, captando, né, fazendo o registro. A captação é feita pelo microfone, o registro pode ser feito no celular, pode ser feito no iPad. Eu adorei. Eu que sempre fui Android, PC, eu acabei comprando um iPad até para entrar um pouco nesse mundo Mac, né? Adorei trabalhar com o iPad. Com o iPad, principalmente por causa do Twisted Wave, que é um editor muito fácil de trabalhar e eficiente. Ele funciona muito bem. Gostei muito. O Twisted Wave é um programinha que só tem para iOS. Só para iOS, exatamente. Apesar que assim, você até pode usar o Twisted Wave no seu computador, no PC, online. Então você entra lá, twistedwave.com, se eu não me engano, você faz um cadastro e você pode editar. Você não tem um editor, o seu SoundForge deu pau, qualquer coisa, entra lá e edita online. E ele tem praticamente as mesmas ferramentas que você tem no iPad, né? E tem ferramentas do Twisted Wave que eu fiquei espantado. Por exemplo, aquele negócio de stretch, né? De apertar a gravação para falar mais rápido, né? Eu costumo trabalhar muito... apertar, ele serve para os dois lados, né? Para enxugar, para apertar e para expandir também. Para expandir também, exatamente. Às vezes você precisa aumentar o tempo ali e ele também, né? E eu costumo trabalhar muito eu trabalho com o Adobe Audition desde a época que ele se chamava Cool Edit, né? Que era de outra empresa, não era da Adobe e tudo mais. Até hoje ainda trabalho com ele, mas estou trabalhando também com o Reaper, né? Que o Reaper eu acho muito legal, muito interessante. E é legal que, o Twisted Wave é pago, né? O Twisted Wave é pago. Agora, o Reaper não. O Reaper não. E o Adobe Audition é pago também, apesar de que ele teve uma versão antiga que foi liberada gratuitamente, que eu não sei se ainda está disponível, que é a versão 3.1, alguma coisa assim, e que funciona muito bem. Que na verdade não existe a necessidade de você ter versões mais modernas, porque o trabalho ele funciona no pé de boi, né? Porque não tem muito. E tem uma característica interessante no Adobe Audition, que é o seguinte: para quem trabalha, e eu comecei isso, eu vou contar em outro podcast, né? Do meu início de carreira. Mas para quem trabalha com telefonia, o Adobe Audition tem conversores para a área de telefonia que você não encontra, por exemplo, no Reaper. Tá? São aqueles arquivos de menos... ALAU, MILAU, Vox, tal, de 8 kHz, aquelas coisas. 8 kHz, que é um problema. Que é horrível de você ouve aquilo e fala, gente, que
coisa horrível que ficou. Mas você vai escutar no telefone, é aquilo. É aquilo. Porque o telefone, a linha telefônica, ela corta. Fica daquele jeito. Não fica mais. Então não adianta você mandar um arquivo super, hiper, que ele vai cortar mesmo. Vai cortar, então, né? Mas enfim, então gravar com um microfone direcional, você estando no carro, você já tem uma condição de gravação muito boa. Você vai conseguir mandar a sua gravação para, eu acredito que para qualquer lugar com qualidade. Com qualquer equipamento praticamente. Assim. Claro, tem microfones melhores, mais caros, né, normalmente, mas tem condição de fazer bem feito. Assim, o que você sugeriria de microfones que tem um resultado de razoável para bom? Ou talvez também... isso é uma boa tarefa agora para você. Você me falar alguns microfones que você acha que não são bons, se você acha que tem alguns que não são bons. Quais são médios e quais que você acha que são mais indicados, por exemplo, né? Por exemplo, para quem tem Mac ou iPhone ou iPad, o Apodi é um microfone bem bacana que todo mundo super conceituado e respeitado e usa com o Twisted Wave. Exato. Mas nem todo mundo tem iPhone, nem todo mundo tem condição de comprar um Apodi. Uhum. E tem muitos microfones que podem não ser iguais, mas são tão próximos que vale a pena ter. Sem dúvida. Né? É porque assim, tem marcas. A Apodi, ela é uma marca que sempre foi muito reconhecida para estúdio. Eles faziam conversores digitais top de linha, né? Então, aí eles entraram nessa área. Resolveram ganhar mais dinheiro. Né? E se deram bem. Né? Eles tiveram um reconhecimento, o microfone realmente é bom, mas vai dizer que é o melhor microfone portátil? Eu tenho minhas dúvidas. Minhas dúvidas. Não sei se dá para dizer que ele é o melhor de todos. Eu acho que ele é o mais famoso. É o mais famoso e ele... E não quer dizer que ele só é famoso e é ruim, não. Não, ele com certeza é bom. E assim, é meio que não tem erro. Se você tiver um Apodi, ninguém vai falar mal. Sabe? Não vai passar vergonha. Não vai passar vergonha, ninguém vai falar mal. Não, esse microfone não quero, você tem que gravar com outro. Veja bem. Não tem esse problema. Mas tem muito microfone mais barato que oferece muita qualidade também. É outra coisa também que não dá para falar, é melhor ou pior. Isso é tão relativo, é uma coisa tão subjetiva que não dá para falar que o microfone tal é melhor que o microfone... É complicado isso. Por exemplo, uma coisa que, apesar de eu estar passando na frente do que você vai passar, mas você acha que, por exemplo, tem gente que fala, para minha voz, esse microfone é melhor que o outro. Você acha que existe isso? Ou é uma... Porque eu considero meio lenda isso. Né? Não sei se eu estou... Porque, como eu tenho aquela máxima de que o microfone é importante, mas o mais importante não é o microfone. Exato. Você acha que, por exemplo, bom, esse microfone é bom, só que é melhor, para minha voz é melhor aquele outro. Você acha, pela tua experiência, você acha que isso é um fato, é muito marcante ou é relativo? Vamos dizer assim? Eu acho que isso é relativo. O que é marcante realmente é você ter o ambiente onde você está gravando. O ambiente, se não for um ambiente adequado, você pode ter o melhor microfone do mundo que vai ficar uma porcaria. Pode ter o Neumann que não tem jeito, vai ficar uma porcaria. Então, e é triste de ver que as pessoas gostam de investir em equipamento. Gastam uma grana preta em equipamento, a acústica eu vejo depois. É o que tinha que ver antes, né? É o que tinha que ver antes. É o que tem que ser visto antes, é a acústica. Porque você com uma acústica boa, a hora que você estiver usando o seu microfone X e fala assim, não, vou comprar aquele microfone Z porque eu sei que o Z é muito melhor que esse. Num ambiente que a acústica é favorável, você vai conseguir perceber a diferença. Se não, não vai perceber.
Ou assim, você acha que vai estar escutando a diferença e não é. Isso é uma coisa muito complicada. É complicado. Você só consegue saber a diferença de um equipamento para outro se for aqueles testes cegos. Teste cego, você faz você não pode saber que equipamento está sendo apresentado para você e você vai dizer, esse eu gostei mais do que desse. É assim, porque senão é furada. Não tem jeito. Né? Só teste cego para você saber realmente qual que é melhor para o seu ouvido. Para o seu ouvido, exatamente. É para a sua voz, vamos dizer assim. Ou para a sua voz. Né? Então, é muito relativo isso. Mas microfones bons, eu acho que assim, a Audio-Técnica tem o AT2020 USB, que é um microfoninho danado de bom. Ele é bom. É um microfonezinho bom que eu acho que assim, dá para comprar sem medo. Você sabe que, não sei se você sabe, eu tive agora há pouco tempo na feira do Spotify, do Podcaster for Summit, e tinha um standzinho do Focusrite, que eles têm a plaquinha solo, que ela é bem interessante. Ela é pequenininha, e tem um microfone deles que o representante da Focusrite me falou que é o corpo do AT2020 e tem a capinha deles. Quer dizer, ele só põe a marca embalagem, deles, a embalagem da Focusrite para não estar fazendo propaganda para o outro, mas o microfone é um Audio-Técnica. Então, ou seja, o cara que fez questão de me mostrar que tinha qualidade porque era um autêntico. Era um autêntico AT2020. Tá. Né? Tá. Ele então, até usava como suporte do que ele estava falando. Quer dizer, ele está vendendo. Então, foi só uma parte para você falar. Mas é verdade, é isso mesmo. É um microfonezinho que eu sei que ele realmente é muito bom. Bom, eu gosto da Audio-Técnica, eu uso a Audio-Técnica, inclusive. O meu microfone é um AT4040. Tem microfones melhores que o AT4040 na linha da Audio-Técnica, mas enfim. O microfone é muito vasto, né? Tem muita coisa. Um outro microfone interessante também, além do Apodi, naturalmente, que daí já tem, inclusive a Apodi agora, eles têm 2 níveis, parece, se eu não me engano, eles estão com 2 níveis de microfone, porque antes eles tinham só um modelo Apodi, né? E era aquele microfone. Esse novo, se não me engano, ele tem umas entradas para o iPhone mais novo que não tem entrada de fone. Então ele já tem uma entrada de fone no microfone. Já tem a saidinha para o fone de ouvido. Entrada não, saída. Não, é interessante porque assim, é uma coisa que todo microfone USB já tinha. E o Apodi não tinha. Para mim, isso nunca fez diferença nenhuma, porque eu não faço questão de estar com fone de ouvido na hora que eu estou gravando. Né? Mas tem gente que não tem dificuldade de gravar sem fone. Né? Então, realmente, esse modelo novo da Apodi, ele tem a saidinha. Saidinha para quem tem o iPhone mais novo. O fone e pode monitorar ao mesmo tempo. Mas ele por exemplo, bem mais caro. Agora, quem tem um iPhone novo e tem um Apodi velho, existe não é um conversor, tem um adaptador que pega o sinal que sai do conector de dados, né? De dados e faz um Y e tem a possibilidade de colocar tanto fone quanto conectar o microfone nele. Então, resolve esse problema. Resolve também, né? Mas vamos voltar aos microfones. Eu acho que assim um microfone que eu bato palma, sinceramente, é aquele italiano iRig Mix Studio. É italiano? É italiano. Interessante. Né? Porque eu sempre ouvi falar bem desse microfone. Exato. Ele é um microfone que ele eu acho que é o mais versátil que tem, porque ele funciona com Mac, ele funciona no iPhone, ele funciona no iPad, ele funciona no Android, ele funciona no PC, ele funciona em qualquer lugar. E tem uma resposta legal. E ele tem uma qualidade muito boa. A
qualidade dele é muito boa. Eu conheço locutor que tinha Apogee, comprou o iRig e dispensou o Apogee e ficou só com o iRig. Em termos de grana, ele é mais... Ele é equivalente ao Apogee antigo. Ele é mais ou menos naquela faixa de preço do Apogee antigo, né? E tem, por exemplo... Tem a Shure, você ia falar? Exato. Então fala do Shure. A Shure tem uma linha de microfones também do tipo, mas é engraçado que você vai ver no site deles, eles dizem que funciona com Android, mas eles não te dão suporte. O negócio é com Mac, é com iPhone, iPad, tudo bem. Mas na hora de falar de Android, eles não te dão o suporte, eles não sabem, ninguém sabe de nada. É terrível. E, poxa, Shure, né? Era um microfone para combater o... Com certeza. Porque não tem sucesso no mercado, porque é uma marca tradicionalíssima, né? Super, né? Apesar que eu vou dizer uma outra coisa. Tem um amigo meu, locutor, ele não é de São Paulo, não, ele é do litoral, acho que é por isso, né? Ele vive lá no litoral, né? Mas ele usa o Apogee no Android. Mas isso aqui eu nem sei se é bom publicar, porque senão vai ter neguinho querendo colocar o Android. O Android não funciona, vai falar, pô, mas o Flávio falou. Não. Eu li, eu até tinha feito uma pesquisa lá no Facebook, nas nossas páginas lá do Voz à Obra, e eu li um relato do Alain Benetti, é ele que está falando? Que ele usa um conversor OTG, é isso? Não, aí a questão não é nem isso. O conversor OTG ele é necessário para qualquer microfone que você for conectar no Android. Porque assim, normalmente o microfone ele já vem com um cabo OTG, on the go, tá? Não é um cabo USB comum. Então, o cabo comum USB ele não tem essa tecnologia. Então você precisa de um conversorzinho, tá? Então, o microfone que você conectar... O OTG, inclusive esse conversor, o OTG, é um cabinho curtinho. Você conecta no celular aqui e ele da outra ponta tem a fêmea USB. Você liga até mouse no seu celular. E você usa o seu celular como computador, com mouse, teclado, sem problema. Seria uma solução excelente para mim, porque é horrível, né? Eu trabalhar no pequenininho não dá, né? Funciona, Nicola. Só dá para idades mais novas. Que o pessoal tem uma agilidade impressionante. Por esses dois polegares, eu falo assim, não rola. Não rola. Aliás, você vê como é com a idade da pessoa pela maneira como ele tecla no celular. Eu, por exemplo, com um dedo só, né? Então, é porque é o cara mais velho. O cara mais novo vai com os 2 polegares. Bota os 2 polegares lá, não rola. Eu coloco às vezes os 2 polegares, mas é um tal de errar as letras. Não dá. Mas enfim. Agora, queria te perguntar de mais uma outra marca de microfone que eu tenho visto... tinha, assim, um preconceito imbecil, porque achava que era o Rode. Sempre falaram, o Rode. Eu não gostava. Quando eu vi os primeiros, isso há pelo menos uns 10 anos atrás, primeiro que era um microfone australiano, né? Eu acho que ainda é. Era um cilindro, assim, tinha até dourado, mas eu achava que falava assim, eu estava acostumado com o Neumann, que tem um design, aquele lá era um canudo com furinhos. Eu falava, não pode ser bom esse microfone. E, ao longo do tempo, foram me provando que realmente era um bom microfone, que é o que eu tinha, na verdade, era um preconceito de cara fresco que gosta só de Neumann, e, na verdade, não era isso. Você conhece algum dos modelos do Rode? A Rode, quando chegou no Brasil, eu assinava aquela revista Música e Tecnologia, que inclusive chegou a fazer uma reportagem aqui. Fez uma reportagem aqui, fez um dos primeiras reportagens de estúdio foi aqui com o meu estúdio. Eu tinha essa revista, inclusive eu acho que eu perdi, eu procuro ela, eu ainda não encontrei. Eu vou achar ainda, vou trazer para você, Nicola. Você não tem a revista? Tem. Tem? Você tem? Tem. Então.
Foi o próprio... Oh, meu Deus, qual era o nome dele? O dono da revista lá. Sim, mas eu não lembro o nome, não lembro o nome. Ele já morreu. Mas enfim. E eu vi uma reportagem na revista Música e Tecnologia quando a Rhodes chegou no Brasil. E foi ele que fez a entrevista. Então ele era minucioso, era um cara que entende muito. Bom, todo o pessoal que assina a revista, que escreve ali é gente que conhece. E senão também não tem credibilidade. Não tem isso. Exatamente. Não, o pessoal da revista é muito bom. Não só da Música e Tecnologia, das outras revistas também. Mas, então eu li, era uma reportagem grande e eu comecei a ficar de olho nessa marca que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo através da revista. E, rapaz, sempre tudo que tinha da Rhodes, lançamento e tal, eu tentava descobrir, eu tentava ouvir, tentava acompanhar. Né? Inclusive, quando houve o lançamento do microfone USB da Rhodes, que era um microfone dinâmico, que é o melhor tipo de microfone para uma gravação fora de um ambiente acusticamente adequado, é o microfone dinâmico, que é um microfone menos sensível, o que não quer dizer que ele seja pior. Né? Ele tem uma outra característica. É uma outra característica. Ele capta muito bem o que está próximo, mas o que está mais distante, ele não capta tanto. Não ouve. Ele não ouve tanto. Ele faz ouvidos. Né? Então, é o microfone o tipo de microfone mais adequado para a gravação fora do estúdio é o microfone dinâmico. Né? Mas não tem a mesma qualidade do microfone condensador. Tá. Em alguns casos a gente pode até dizer que não, realmente, dependendo do caso, sim, mas para voz não tem problema. Para instrumentos, para música, tal, é outra história. Né? Mas para voz, e a Rhodes foi uma das primeiras empresas a lançar um microfone USB, é um microfone dinâmico, e eu só tive a oportunidade de testar numa feira, numa Expo Music, se não me engano. Já faz bastante tempo isso, e eu gostei do som, do que eu pude perceber do microfone, que é uma situação também muito difícil de avaliar, né? Mas eu gostei bastante do microfone e queria ter comprado, acabei não comprando e passou. Mas é um outro microfone que está até hoje em linha, é vendido até hoje, e parece também que tem um preço razoável. Na mesma faixa desses microfones. Todos esses microfones USB de mais qualidade, qualidade, estão custando por volta de entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Se eu não me engano, está mais ou menos nessa faixa de preço. Né? Isso falando hoje, nós estamos no finalzinho de 2019. Seria tipo, né? Vamos dizer, $200, vai, por aí. O dólar de hoje um pouco, por aí. Não, 800, bom. Enfim. Por aí. Mais ou menos. 200, né? 250. Isso. E tem o iRig. Eu acho que esse da Rhodes é uma ótima opção também. Eu infelizmente eu não pude experimentar ainda, né? Testar realmente como eu gostaria. Agora eu queria te perguntar de duas marcas que essas eu tenho um pouco de preconceito. Quando a pessoa tem, fala, muda quando você puder. Mas pode ser que às vezes até porque algumas coisas que eu já recebi já não achei muito boas, que são o Samson e o Behringer. Estou, dentro da sua opinião, estou certo ou estou errado? Bom, são marcas, digamos assim, equivalentes para atender o mesmo tipo de mercado, né? E digamos assim, que é um microfone que... Se você não tem grana, vai nele. Vai funcionar. Vai nele. Vai funcionar, mas realmente eu não... Mas seria, vamos dizer assim, um microfone de entrada, né? Que é aquele papo que fala, microfone de entrada. Para você começar a trabalhar, porque a partir dele é que você vai começar a perceber o porquê que tem coisas melhores. Né? Eu me lembro que alguma coisa do Samson que eu recebia sempre tinha um
a mais, chiadinho exatamente, no fundo que incomodava, e para tirar às vezes dava trabalho, né? Você gravava meio baixo, na hora que você puxava a voz vinha um né, que era chiadão. Complicado. Então isso é um problema. É lógico que quem grava alto, quem tem potência, lógico que isso se dissipa um pouco, você põe trilha, resolve, mas a gente não pode sempre contar com isso, a gente tem que contar com a qualidade melhor possível desde o começo, desde a captação. Né? E o Behringer também é mais ou menos a mesma mais coisa. ou menos a mesma o tal do coisa. B1. Né? Não é microfone ruim. Eu acho que tem muita gente que começou com B1 e dá todo... tem muita gente que fala bem, mas talvez... Não adianta, ele tem a qualidade dele. Né? E Behringer é uma marca bem bacana, mas... A Behringer, ela trabalha muito, ela produz muito equipamento com bastante tecnologia até, mas eles copiam o que tem de mais moderno no mercado. Né? Eles copiam e fabricam de uma forma mais barata. Mais barata, Tá? Agora, não tem jeito de você utilizar equipamento, componentes de qualidade, de alta qualidade, dentro de um produto, para você ter um resultado de alta qualidade e conseguir vender isso com preço baixo. Não é matemática, não tem jeito. Não tem chance. Né? E os microfones da marca Blue? O Yeti e o Snowball, por exemplo. Então, a Blue é muito interessante. São microfones USB. Também. Tem, né? Então, exatamente. Eu não conheço muito a Blue. Agora, do que eu já vi da Blue, eles têm... A linha deles é bem diversificada, assim. Eles atendem também um mercado bastante grande, né? Desde dos equipamentos mais simples, mais baratos, até equipamentos muito top, brigando com Neumann, etc. Porque a Blue, se não me engano, ela começou restaurando microfones Neumann e botava a marca dela nos Neumanns restaurados. Então, lógico que devia modificar alguma coisa, quer dizer, não... Tá. Até porque muitos microfones chegam num estado, os antigos, que realmente não tem jeito mais, então acho que eles davam um jeito, mas nesse dar um jeito talvez tinha que diminuir alguma coisa, né? Nunca é igual ao original. Mas muitas vezes eu até por não já ter tido contato com esses microfones, o Yeti e o Snowball, às vezes alguém me pergunta assim, eu falo, olha, eu conheço o Blue Yeti e o Snowball. O Snowball é mais barato, acho que resolve. Porque aquilo que nós estávamos conversando, quer dizer, depende muito da verba que cada um tem, principalmente para começar. Então eu acho que, às vezes, começar com um Blue é melhor do que começar com um Samsung, por exemplo. Tá, sim. Né? Sim. Então, isso eu acabo meio que recomendando, não por muito conhecimento, mas até meio por exclusão de alternativas. Né? Mas acho que resolve um pouco. Tem que ficar meio de lado, principalmente porque você pega puff lá, é uma coisa que ele não tem possibilidade. Quase não tem nenhuma... Ele não tem possibilidade de botar um pop filter. Puxa vida. Então, você tem que estudar um jeito de falar sem puffar. Isso é um fato, mas resolve, mas acho que resolve. Né? Resolve. Sim. A marca Blue eu não cheguei a testar nenhum microfone deles, não, mas pelo que eu vejo de colegas que têm tudo, e pelo que eu já ouvi, eu acho que é uma marca de respeito. De respeito, né? Agora, alguma orientação, se bem que, por exemplo, você vai gravar com um laptop no carro, você espeta o seu microfone USB. Quais orientações básicas, se você não tem muita experiência em gravação? Bom, num laptop Windows, não vamos falar de Mac aqui, vamos falar de Windows. De Windows, tá. Se for trabalhar com Windows, minha sandália aqui abriu. Se for trabalhar com o Windows, eu acho que aí você tem que, de preferência,
colocar o seu laptop, como eu falei, você sentado no banco de trás, tá? Usando um microfone direcional, certo? Então o microfone está virado para você, ele está captando você e o que está atrás de você, tá? Então você coloca o laptop na frente, no banco da frente. Aliás, uma coisa que eu sempre vejo as pessoas fazendo, que eu acho que isso deve judiar do notebook, de preferência, se você tiver alguma plataforma lisa e firme, não coloque em cima do acolchoado, não. Porque é justamente onde está a ventilação do notebook, coitado. Você coloca lá em cima do travesseiro, ali no colo, né? Ele esquenta e não... Coitado, ele fica sofrendo ali para conseguir refrigerar. Mas enfim. Mas também tem o problema do barulhinho que alguns laptops fazem. Exatamente. Alguns não, mas alguns fazem. São mais barulhentos. Então, por isso que eu falo, você colocar o laptop na frente da sua posição. O microfone está aqui, você está aqui, o laptop está aqui na frente, de preferência, até se possível, fora da vista do microfone. Mas assim, o microfone não pode estar olhando para o laptop. Mais ou menos isso, a grosso modo é isso. Porque se ele captar o som do computador, aí, do laptop, ele vai estar captando a reflexão do som dele dentro do carro. Como o carro tem bastante acolchoamento, apesar que tem bastante vidro também, né? Mas os vidros normalmente eles não estão paralelos, normalmente eles não estão, né? Então ele não está fazendo a captação direta do ruído, ele provavelmente vai ser desprezível o ruído dele. E aí programar o quê? Ir no painel de controle, desabilitar o microfone interno do laptop? Normalmente eles são plug and play, né? Eles reconhecem, conectou, ele reconhece. Ele desliga o... Já automaticamente ele já desliga ou vai te aparecer alguma janela para você optar. É que eu me lembro muito tempo atrás, no tempo do Windows, aquele Windows 3.1? Depois do 3.1 teve o Windows 95. Você tinha que desabilitar o microfone interno, porque senão você achava que estava gravando no seu microfone. Estava gravando no microfone lá do laptop. Então era um problema. Né? Antigamente você tinha que ter um pouco mais de conhecimento do que hoje, né? Uhum. É verdade. Mas eu acho que hoje não tem mais esse problema. Você conectou, ele já desliga o outro. Já desliga e já... E alguns programinhas para isso, quais são? O Audacity, que é de graça. O Audacity, ele é ótimo. Ele tem muitos recursos e, assim, eu trabalhei muito pouco. Eu experimentei mais o Audacity só para conhecer, para conhecer, né? E, puxa vida, ele é um programa muito bom. Você dominando ele, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar com ele e o resultado vai ser tão bom quanto quem estiver trabalhando qualquer outro. Com Pro Tools. Sim. Digamos assim, que é a referência. Sim, porque na verdade o programa, ele não é ele que trata o som, né? Ele capta. Ele faz o registro e ele trabalha o digital ali. O que importa não é exatamente o programa em si. Ele tem os recursos dele. E aí você, sabendo utilizar, você vai tirar o melhor proveito possível. E o melhor é você usar aquele programa que você sabe mexer, né? É o melhor programa que tem. É aquele que você sabe mexer. Exatamente. Não, mas eu quero experimentar. Então, experimenta. Experimenta novo, é sempre bom. Eu acho que como, vamos dizer, o trabalho de locução é um trabalho que já requer uma concentração específica, você não se preocupar muito com outras coisas, com a parte técnica é salutar, dependendo do tipo de pessoa que você é. Né? Por exemplo, eu gosto de entender um pouco mais do que eu estou fazendo. Uhum. Você, claramente, também. Uhum. Então, para você, não basta só você gravar, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Uhum. Mas a maioria das pessoas quer gravar e não quer saber de problemas. Por isso que a gente está até falando aqui sobre essas alternativas. Né? Exatamente. E eu acho que, assim, depois de um certo... É até uma coisa até, de certa forma, desagradável para mim, porque eu acabei estudando áudio
né? Inclusive foi aqui pertinho, no IAV. No IAV? Né? E que é uma escola super boa, tal. Mas para mim, digamos assim, para o que eu precisava, é até um exagero. Um exagero, né? Mas a gente depois, no dia a dia, a gente acaba virando uma coisa muito sempre igual, é sempre aquilo que você faz no sentido técnico, né? Liga o microfone, liga lá o seu computador, tal, não sei o quê, abre o programa. Então, depois que você acerta o set. Acertou o set, é sempre igual. Acertou, vou dizer, como é que liga, como é que desliga. Já vai embora. E aí o resto da vida é assim. No começo, você ainda tem a curiosidade de mudar a posição do microfone, que, aliás, é uma outra dica muito interessante. Para quem tem essa sensibilidade, né, de ouvir a diferença de posição de microfone, posicionamento de microfone na sala, posicionamento de você com relação ao microfone, você consegue coisas muito legais. Que, aliás, uma outra dica opinião minha, né? E você, Nicola, pode confirmar isso daí ou não. Quando você vai fazer uma gravação, você vai mandar para a não ser produtora de vídeo, que muitas vezes a produtora de vídeo realmente não tem ninguém lá que vai entender mais do que você de áudio, né? Mas você está mandando para uma produtora de áudio, grava e não mexe no áudio, não vai querer equalizar, comprimir, limitar, não faz nada disso. Não faz nada disso, porque a produtora de áudio tem gente realmente competente para fazer isso, e se você mexe, você vai estar limitando as possibilidades do estúdio trabalhar o seu áudio. Complica a vida da produtora de áudio. Não, já na produtora de vídeo, já relativo, porque eles trabalham geralmente com os softwares, né, de vídeo, e que tem até possibilidades de tratar o som, tal, mas se você às vezes pode até mandar uma gravação flat, do jeito que você fez, e sugerir, talvez, mandar uma cópia daquela mesma gravação com uma certa... trabalhada. Com um pouco de compressão, sim, com um pouco de equalização, enfim. Eles escolhem. Mas oferecer sempre as duas possibilidades. Sem dúvida, sem dúvida. Porque aí você também não corre riscos e também não faz... Não gera um problema. Não gera um problema. Né? Porque assim, é natural... Desculpa... Não só não gera um problema, aí se você mandar uma trabalhada, você pode estar gerando uma solução que os caras não tinham. Exatamente. Então acho que isso vale. Que é comum, a produtora de vídeo muitas vezes não tem uma pessoa mais especializada na parte de áudio. Até porque, infelizmente, o áudio, normalmente ele é colocado em segundo plano. Ele é só a vida da imagem, mas... É só a vida da imagem. Né? Exatamente. A mesma coisa que você assistir um filme de terror sem áudio. Vira comédia. Não tem graça. O áudio é muito importante, mas é até por isso que o pessoal nem percebe. Não percebe. Aliás, não consegue perceber, né, a importância do áudio. Mas quando o áudio está ruim, as pessoas percebem. Muitas vezes elas não conseguem identificar o que está errado. O que está ruim, o que está com problema. Mas fala, não gostei do som desse vídeo, né? Mas não sabe dizer o que é. Mas quando tá bom, dificilmente você vai escutar um elogio, a não ser que seja alguma coisa muito impactante, né? Bom, Flávio, muito obrigado. Acho que tuas informações foram muito legais, muito importantes. Eu acho que vai ajudar muita gente. Eu sei que muita gente não tem ideia de tudo isso que você passou. Legal. Acho muito legal. Uhum. Você sabe que já está convidado para vir novamente para a gente fazer outras entrevistas com outro tipo de problemas, até de microfones para usar dentro do home studio. É isso aí que nós precisamos, certo? Legal, obrigado, Nicola. É uma satisfação estar aqui. Para mim... Eu agradeço. E muito como grande. sempre, quando eu termino, voz à obra. Voz à obra. Viver. 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 Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução.
Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Flávio Kranick. Locução do título, César Rosa. Vozes das vinhetas, Dani Padovani, Juliano Pereira, Luciano Oliva, Márcia Seixas. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra!